Ora lá, tal como eu prometi no vídeo anterior, eu tinha planeado nesse mesmo vídeo falar de duas obras, mas como sou uma tagarela, uma cotorra, como se diz em espanhol, eu não me calo, falo, tive que fazer aquilo que eu já desconfiava que teria que fazer, ou seja, dividir o vídeo em dois e na segunda parte do vídeo falar sobre o Diário de Anne Frank. Ora, esta obra eu relia e relia para o meu projeto Uma Releitura por Mês, que foi esta, obviamente, e também para o projeto da Dora Wall de 74. Eu não vou falar, como é óbvio, sobre o que trata este diário. Acho que este diário dispensa, apresentações. É uma das obras mais lidas a nível mundial. Quase certeza absoluta, vocês que estão aí desse lado já leram ou pelo menos já ouviram falar desta obra como sendo uma das obras que toda a gente recomenda aos mais pequenos e não só, como uma leitura obrigatória para conhecer esta menina que teve a infelicidade de viver e infelizmente de morrer durante a Segunda Guerra Mundial. Ora, eu não vou falar muito do que é que trata a obra, porque por causa daquilo que eu disse, acho que dispensa apresentações. Vou sim falar sobre a minha experiência de releitura. Ora, em primeiro lugar, eu vou dizer que reli esta obra em conjunto com mais duas meninas aqui do Booktube. Reli-o com a Bárbara, do canal Delicada como um Elefante, e reli-o com a Ana, a minha homónima, do canal de Phoenix Flight. E a primeira coisa que eu quero dizer é que foi uma releitura em conjunto muito suculenta, muito saborosa, porque nós fartamos-nos de falar umas com as outras, de escrever umas às outras, mas de falar umas com as outras, de trocarmos opiniões, de trocarmos dúvidas, de obrigarmos umas às outras a pesquisar coisas, assim, porque houve muita pesquisa paralela à leitura. E foi uma das melhores partes desta releitura, foi essa partilha de opiniões, de experiências, etc., que nós as três fizemos, e eu só espero que mais dia menos dia apareça outra oportunidade para nós as três, e com mais gente, obviamente, fazermos uma nova leitura em conjunto, seja releitura ou leitura, não importa, que seja para breve uma experiência tão boa como esta. Ora, eu vou falar da minha experiência, depois acho que a Bárbara e a Ana deverão falar sobre esta experiência num vídeo próprio. O que é que eu vos posso dizer? Em primeiro lugar, falar-vos desta edição que eu tenho. Ora, esta edição que eu tenho, apesar de ter uma capa ligeiramente diferente da capa da edição que eu li quando era menina, quando era adolescente, o que está lá dentro é exatamente a mesma coisa, porque a ortografia e a linguagem percebe-se perfeitamente que isto é de umas boas décadas atrás, porque temos advérbios de modo ainda acentuados, temos a palavra sozinho e sozinha acentuada, e onde é que já vai o acordo ortográfico que aboliu esses acentos? Por isso, a primeira coisa que eu tenho para dizer é que, apesar da obra ser minha, eu adoraria ter outra versão, uma versão mais recente, porque, por exemplo, eu li esta versão e a Bárbara também, mas a versão que a Ana leu é diferente desta, e mesmo a história, mesmo a narrativa tem para o mesmo, por exemplo, a mesma entrada de diário ou o mesmo parágrafo tem uma tradução diferente. E por isso mesmo houve coisas que, por exemplo, a mim me chamaram a atenção pela negativa ou pela positiva, e depois, confrontado com a versão da Ana, era ligeiramente diferente. O que era dito era de uma forma ou mais suave ou mais forte, etc. Por isso esta versão não é a mais adequada, e por isso, se houver alguém que esteja com vontade de ler, de dar esta obra, de oferecer esta obra a alguém,
não utilizo esta versão porque esta versão já está muito desatualizada. Essa era a primeira coisa que eu queria dizer. A segunda, e agora vou pousar um bocadinho o livro porque já estou a ficar fartinha de estar com livros na mão. A segunda coisa que eu quero dizer-vos é que é óbvio que uma leitura deste diário, quando se tem 13, 14 anos, que foi mais ou menos por essa idade que eu o li, e uma leitura deste diário, quando se tem mais de 30 anos em cima, acabam por ser leituras completamente diferentes. Leituras que se complementam, como é óbvio, mas que são diferentes, porque a visão de uma adolescente e a visão de uma mulher adulta, ainda por cima mãe, são visões diferentes face a este diário. Claro que eu tenho noção de que a historiazinha de amor, por exemplo, entre a Anne e o Peter, de certeza que quando eu era adolescente me tocou mais do que me tocou agora na releitura. Também tenho noção de que na leitura que eu fiz aos 13, 14 anos, foquei a minha atenção quase de forma exclusiva na Anne, ou seja, em tudo o que ela dizia, e acreditei provavelmente, assim, às cegas, em tudo o que ela dizia, concordei com todas as opiniões que ela fazia sobre ela própria e sobre os outros, e de certeza que só me fixei nisso. Agora, 30 anos depois, foi uma leitura bastante diferente. Houve alturas em que a Anne mexeu um bocadinho comigo, me enervou, apetecia-me dar-lhe assim uns abanõezinhos, porque ela tem atitudes típicas de uma adolescente, que só ela é que tem razão, que o mundo todo está contra ela, que ninguém a entende, etc, etc. E aquilo, e tudo isso mexeu um bocadinho comigo, porque eu agora estou do outro lado, sou mãe e percebo que essas coisas me enervam ligeiramente, mas eu entendo porque, para além de já ter passado por isso, apesar de ter sido há bastante tempo, continuo a lidar todos os dias com adolescentes em casa e fora de casa, por isso eu sei que esses comportamentos são típicos dessa faixa etária. Mas houve coisas que, Ana, por favor, não era preciso tanto. Por outro lado, adorei e acho que entendi melhor agora o lado precoce dela. Esta miúda era de uma perspicácia, de uma inteligência, de uma... como é que eu ia dizer? E tinha um lado precoce que faz com que, às vezes, possamos pôr em dúvida que foi ela quem escreveu este diário, embora eu não ponha em dúvida. Eu acredito que foi ela que escreveu, apesar de saber que o pai deu aqui depois do final da Segunda Guerra Mundial, de terem descoberto lá no anexo este diário. Sei que o pai depois deu-lhe uns ajustes, acrescentou algumas coisas, mas no sumo eu acredito que quem escreveu isto foi aquela miúda dos 13 aos 15 anos que viveu enfornada num anexo e que escreveu o que é um testemunho fundamental do que é, por um lado, ser uma adolescente e, por outro lado, ser uma adolescente enfiada num anexo com mais 7 pessoas durante 2 anos sem poder sair daquele espaço. Ela tem comportamentos, tem comentários, tem opiniões que não são nada típicas de uma adolescente da idade dela, mas ela lia imenso, ela lia muita literatura adulta. Ela já, antes de ir para o anexo, ela já mostrava, nas poucas páginas que o diário aborda antes deles irem para o anexo, já mostrava essa perspicácia toda que ela tem, essa inteligência. É uma miúda realmente fora de série. E eu adorei essa parte e também notei que com esta leitura eu dei mais atenção a tudo o que se relacionou com os conflitos que se davam praticamente todos os dias entre os habitantes daquele anexo, como é que não deveriam dar-se, porque imaginem-se vocês
8 pessoas num anexo que não é assim tão pequeno, eu já vou explicar porquê, mas que eu pensava, por exemplo, aos 13, 14 anos que era minúsculo, mas minúsculo ou não, imaginem-se durante 2 anos e 1 mês, mais ou menos, enfiada ali, sem poder sair, sempre a ver as mesmas pessoas, sempre a fazer a mesma rotina, sempre a ter os mesmos cuidados. Agora imaginem, como é óbvio, isso tinha que dar sempre asa a discussões, a conflitos, a abuso, etc, etc. Já muito aguentaram eles durante aqueles 2 anos sem se lançarem ao pescoço uns dos outros. Mas, tirando isso, eu nesta releitura vi-me muito mais interessada, por exemplo, nas pessoas que ajudaram estes judeus mergulhados, como eles diziam, naquele anexo. Pessoas que puseram a sua vida em perigo para ajudá-los, que estiveram sempre do lado deles, que fizeram tudo para arranjar comida no mercado negro ou outras coisas, como peças de roupa, como requisitar livros na biblioteca para que a Ana e o pai e a irmã, etc., lessem, pudessem aprender mais de francês, de estenografia, de outras coisas quaisquer. Foi essa parte que me fez ver esta releitura de uma forma diferente, porque eu tenho a certeza que quando tinha 13 ou 14 anos não me fixei nisso. E tudo isto mexeu muito comigo. Gostei imenso de reler deste diário. Uma das coisas que me fez também vê-lo de outra forma e poder visualizar muito mais, de uma forma mais credível e mais real, aquele anexo foi ter conseguido encontrar aqui no YouTube. Depois eu deixo na caixa de descrição um vídeo de um mexicano que já subscrevemos cá em casa, que conseguiu, depois de muitos pedidos, fazer um vídeo, filmar o anexo, que agora é um museu, não é? Em Amsterdão, que não, dentro do qual não se pode tirar fotografias nem filmar quando nós visitamos, mas ele teve essa autorização especial e ver esse vídeo foi maravilhoso, porque eu consegui algo que eu não consegui quando era adolescente, ou seja, isto tem aqui um mapa, se quiserem, uma planta da casa e do anexo, mas uma planta destas não é a mesma coisa que nós estarmos a ver em vídeo os espaços. E esse vídeo foi excelente para me acompanhar na releitura deste diário. E o que mais posso dizer? Eu acho que já falei de tudo, gostei muito, 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 mas não lhe vou dar a pontuação máxima, porque acho que o facto de eu só lhe dar 9 em 10 e não dar 10 em 10 tem muito a ver com a minha idade e eu ter entrado em colisão algumas vezes com a Anne, com essas atitudes típicas de adolescente, com as coisas, com às vezes a frieza com que ela tratava a mãe. Eu sei que a relação delas não era a melhor, mas há atitudes dela que eu sei que também tive quando era adolescente, mas agora, como estou do outro lado, custa mais. E também essa parte mais sentimental dela apaixonada pelo Peter. Pronto, já acho que já não tenho idade para essas coisas, percebem? É por isso que eu livros infantos-juvenis gosto, mas não muito aqueles que se dedicam à parte lamecha e sentimentaloide, porque isso também já não tenho muita paciência para ler. São essas as razões que me fazem não dar a pontuação máxima a esta releitura. Eu gostei imenso, recomendo, por favor, a quem ainda não tiver lido o Diário de Anne Frank, que o faça, que o dê a ler a adolescentes que tenham por aí. Eu espero que o meu filhote rapidamente, pronto, vou dar-lhe tempo, mas que um dia destes ele avance para outro tipo de leituras, que não os gates e os bananas, e dê o devido valor a leituras como esta. Claro que para isso eu vou tentar ver se arranjo outra edição, que não esta. Vem aqui tudo o que eu apontei, que não esta, porque esta está muito datada, a ortografia não tem nada a ver com a ortografia de hoje em dia. E deem, por favor, isto a conhecer a todas as pessoas que acham que, ou que vocês sabem que ainda não leram este Diário de Anne Frank. É maravilhoso.
E para finalizar, eu só vou dizer duas coisas. É de uma injustiça como tudo o que se passa com mortes e já nem falando das mortes que aconteceram na Segunda Guerra Mundial, mas pronto, é de uma injustiça atroz que estas pessoas, depois de terem estado mais de 2 anos mergulhadas, encerradas num anexo, tenha havido um filho da mãe que os tenha denunciado, que os tenha feito ter o final que eles que não queriam de maneira nenhuma, apesar de uma vez ou outra a Anne dizer que já estava tão fartinha de estar lá dentro que até, isto da boca para fora obviamente, mas que estava tão fartinha de lá estar que até preferia ter o mesmo destino que os outros judeus que eles sabiam que estavam a ser dizimados em campos de concentração, mas saber que estas pessoas, depois de tantos sacrifícios, tanto tempo mergulhados, encerrados num espaço, terem sido denunciados e terem acabado como acabaram, exceto o pai da Anne, é uma coisa que ainda hoje me tira a respiração. E, por falar nisso, como é que o pobre do homem, o Otto Frank, o pai da Anne, sobreviveu a tudo, sobreviveu, como ele, como tantos, à morte da família, à morte da mulher, à morte das filhas, à morte dos amigos que estavam com ele num anexo, e ter conseguido sobreviver, porque eu acho que a vida dele depois daquilo deve ter sido a maior parte das vezes sobrevivência e não vida. Por isso termino assim. Eu acho que nós nunca devemos esquecer a Segunda Guerra Mundial, nunca devemos esquecer nenhum dos conflitos desses bárbaros que aconteceram, porque eles fazem-nos aprender e fazem-nos, pelo menos a mim faz-me, tentar de todas as formas que me são possíveis evitar que alguma coisa semelhante a isto aconteça. E olhem que eu vos digo que eu acho que já estivemos mais longe de que eles se repetissem. Por isso é importantíssimo que projetos, por exemplo, como o da Dora, como qualquer coisa que nos faça relembrar, dói relembrar uma coisa destas, mas que nos faça relembrar o que aconteceu a milhões e milhões de pessoas por causa de excelentíssimos psicopatas que se lembram de que as ideologias deles é que estão certas e a dos outros erradas, façam com que depois milhões e milhões de pessoas morram, sofram, e por isso nós nunca podemos esquecer e relembrar sempre, sempre, para que isto não volte a acontecer. Ok? Despeço-me assim. Obrigada por estarem desse lado, por maturarem nestes minutos longos que eu faço de vídeo, mas eu tinha mesmo que falar sobre isto, tá? Um beijinho muito grande. Obrigada, Ana, obrigada, Bárbara. Há que voltar a fazer uma coisa semelhante a esta, ok? Vamos, bora lá. Mais uma leitura em conjunto de qualquer coisa. Adorei. Tchau a todos e até ao próximo vídeo.